Estamos de volta para dar continuidade aqui na nossa tarde com um ecossistema de inovação e nesse momento temos ativos inovadores. Segue com a gente Everson Feliciano, moderador desse painel, com as convidadas. Então, novamente, boa tarde a quem está aqui presente, nos acompanhando, também a você que nos acompanha pelo YouTube. É um prazer tê-los novamente aqui conosco. Se vocês perceberam, né, eu estava no módulo anterior, falando com o ecossistema de inovação, junto com o Gerson Guariente e com o Murilo, e agora nós estamos aqui para falar dos ativos tecnológicos, né? Eu queria lembrar o seguinte, que nós temos um QR Code. Se você quer mandar alguma pergunta, você acessa o QR Code, mande perguntas. Ao final das apresentações, nós vamos ter um tempo para debate, como foi no painel anterior. Eu vou estar com o celular, então vocês me desculpem, mas é pelo celular que eu recebo as perguntas encaminhadas pelo YouTube. Então, para a gente não delongar muito, já ir direto para as apresentações, eu queria chamar aqui a Silvana, que além de uma grande amiga, né, gestora do Instituto Senai de Tecnologia. Nós falamos antes do ecossistema de inovação, mas dentro do ecossistema de inovação você tem muitos atores, né? E dentro desses atores são o que a gente chama de ativos tecnológicos, né? Aqueles ativos que vão promover o desenvolvimento de um ecossistema. Então, tá, Silvana, você fica à vontade, Silvana Kumura, para falar do Instituto Senai de Tecnologia. Bem, obrigada, Everson. Eu acho que vou roubar uns minutinhos preciosos do início aqui da minha apresentação para expressar minha satisfação de estar compartilhando aqui com o Everson, Danúbia, Fernanda, esse painel. Acho que são 3 motivos que tornam esse evento tão especial para mim, né? Acho que, primeiro, por ser um evento da construção civil, que é a minha área de formação. Eu sou engenheira civil, formada pela UEL, então é muito bacana poder estar aqui. O segundo motivo é que, assim, estamos todos aqui para falar de inovação, conectados por um ecossistema, né, como a gente ouviu, né, foi muito bacana a apresentação do Everson com o Gerson e o Murilo, né. Então, assim, estamos todos conectados por esse ecossistema, por essa governança, que é a ICOM, e é sensacional você vivenciar essa experiência de um grupo que se reúne de forma voluntária para fomentar a inovação na nossa região. Então, fazer parte desse grupo e ver os resultados, né? Hoje, esse evento ele é um resultado da ação desse grupo, né? E o terceiro motivo, acho que é o que eu vim efetivamente fazer hoje, né? Que é apresentar um pouco para vocês que estão aqui, em casa também, como que o Senai vem estruturando seus ativos ao longo da última década, né? É um projeto de uma década já do Senai, e são ativos para que o Senai possa, né, para que a rede Senai possa ser um agente facilitador dos ecossistemas nacionais de inovação. Então, acho que a primeira, eu escolhi começar por esse tema, né, que é como o Senai concebeu sua rede de tecnologia e inovação. Isso é algo bem interessante, né? Nos últimos 10 anos, o Senai concebeu um modelo novo, né, por meio de institutos Senai de Tecnologia, institutos de inovação. São 58 institutos de tecnologia hoje no Brasil todo, mais de 20 institutos de inovação. A diferença, né, entre institutos de tecnologia e de inovação é que os institutos de tecnologia, como é o Instituto aqui de Londrina, são institutos bem mais direcionados para setores industriais, enquanto os institutos de inovação para áreas de conhecimento. Então, hoje, depois de todo esse investimento, a gente pode dizer que o Senai é a maior rede de laboratórios acreditados do Brasil. Então, é um investimento enorme, né, para poder trazer essa infraestrutura de ensaios, de validação de produtos, de processos, né, para que a inovação possa acontecer no Brasil. No Paraná, nós somos 8 institutos, são 6 institutos de tecnologia e 2 institutos de inovação. A gente tem, né, um Instituto da Construção Civil, que fica em Ponta Grossa, um Instituto de Madeira e Móveis, que fica em Araponga, e Celulose e Papel, que fica em Telêmaco Borba, Meio Ambiente e Química, que fica em Curitiba, o Instituto aqui de Londrina, né, de Tecnologia da Informação e Comunicação. Nós temos mais um instituto, um em Maringá, né, em metal mecânico, né, para o setor metal mecânico. Em Maringá tem mais um instituto que é já de inovação, engenharia de estruturas, e em Curitiba, eletroquímica. Então, essa é a rede paranaense de institutos.
E eu escolhi começar e falar um pouco para vocês sobre essa estrutura para a construção civil, né? Nós temos hoje um instituto que fica em Ponta Grossa e que atua especificamente para o setor da construção civil. Hoje são 4 linhas primordiais, assim, principais de atuação, que são os ensaios, as consultorias, né, consultorias em gestão, enfim, em N processos para a construção civil. Os ensaios eles estão bastante direcionados para concretos, argamassas, normas de desempenho, né, para os ensaios da norma de desempenho. Nós temos também uma linha bastante forte dentro dessas 4, que são os processos BIM, né, um dos grandes objetivos do Instituto de Ponta Grossa é ser uma referência nacional para fomento, né, dos processos BIM nas empresas construtoras, e o desenvolvimento de PDI, né, são os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e essa é uma linha que acaba sendo comum a todos os institutos de tecnologia e de inovação. Então, essas são as 4 linhas preponderantes aí trabalhadas pelo Instituto de Ponta Grossa. Eu trouxe alguns números aqui, não vou falar todos, acabei me entusiasmando, como eu sei que depois a gente vai passar para os participantes do evento a apresentação completa, então achei interessante, a gente não vai conseguir mostrar todos os números, mas são mais de 4.000 horas de consultoria e de atendimentos feitos no ano, mais de 200 empresas atendidas, 200 empresas do setor da construção civil atendidas por ano por esse instituto, mais de 55.000 relatórios de ensaios. Então, é um trabalho bem robusto para a construção civil. Alguns cases aqui, eu vi que o Gerson já falou da residência em BIM, né? Então, é um movimento super inovador e diferenciado, né? Você ter um programa de aprendizado e de implementação de BIM nas organizações por meio de uma residência. Nós temos o caso da Pride, né, o case da Pride, que está sendo apresentado aqui nesse evento também, é uma empresa construtora, que atua conosco aqui no nosso Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação, usando tecnologias de inteligência artificial em seus processos de venda. Então, um case bem bacana, bem interessante. Tem um case também da Força Aérea Brasileira, que tem trabalhado de forma plena os processos BIM, então o Instituto de Ponta Grossa trabalhou bastante, então eu quis mostrar um pouco aqui, trazer um pouco de como que isso se tangibiliza, né, como é que esse ativo que é o Instituto de Ponta Grossa, na prática tem atuado, né, com as organizações e nesse movimento de facilitar a inovação. E há também um instituto que eu fiz questão de reforçar e de trazer aqui um destaque, que é um instituto de engenharia, né, um instituto de inovação e engenharia de estruturas, e que eu acho que é bem interessante, porque ele tem uma aderência muito grande com o setor da construção civil, porque trabalha pesquisa e desenvolvimento para simulação e para caracterização estrutural. Então, tanto materiais metálicos, madeira, concreto, então toda a parte de materiais leves, cerâmica. Então, é um ativo bem interessante que as construtoras, ao desenvolverem projetos diferenciados e que requeram simulação e um trabalho, uma caracterização estrutural mais robusta, podem contar com o Instituto de Inovação, que fica em Maringá, e é um instituto, né, de engenharia de estruturas, que é se eu não me engano, ele é um dos poucos no Brasil que trata especificamente desse tema e que pode atender a construção civil especificamente com esse conhecimento, dentro dessa área do conhecimento. E agora, deixar esse período final da apresentação para falar um pouco do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação, que fica aqui em Londrina, né? A primeira coisa que eu quis trazer para vocês foi um pouco dessa evolução aqui do nosso instituto, né? Como eu falei no início, nós já estamos há quase uma década nesse movimento de estruturação desses ativos do Senai. Nós começamos em 2013, efetivamente, o movimento aqui com o Instituto de TI. E, em 2016, a gente tinha 28 colaboradores, trabalhávamos 6 projetos por ano. Eu quis mostrar aqui como a gente, ao longo desse período, né, são quase 10 anos, como é que a gente evoluiu, né? Hoje a gente tem quase 60 colaboradores, né, são pesquisadores entre
mestres, doutores, nós temos bolsistas que atuam nos projetos, são 36 projetos desenvolvidos ao longo do último ano, 350 empresas atendidas, são mais de 80 mil horas de trabalho realizados em inovação, então mais de 3 mil relatórios de calibração emitidos, então é trabalho para caramba, visando ser um facilitador. Eu acho que todo o nosso trabalho é para isso, para ser um agente facilitador da inovação nesses ecossistemas de inovação. Nós atendemos hoje o Estado do Paraná, temos também atendido clientes em outros estados, né? O nosso instituto, ele em função até das características, né? Nós temos hoje uma estrutura que trabalha, nós temos uma fábrica de software, um birô de testes e qualidade de software, uma área de eletrônica bastante robusta, né, eletrônica, eficiência energética, automação. Então, eu sempre falo que são 2 grandes pilares que a gente trabalha, que é o pilar das tecnologias da informação e comunicação e o pilar da eletrônica, né, o software e o hardware. E, nos últimos anos, dentro desse pilar das tecnologias da informação e comunicação, tem se destacado a inteligência artificial. Então, aqui são esses 2 pilares, né? Depois vocês vão poder acompanhar melhor, aproveitar melhor a apresentação. Eu não vou entrar no detalhe, mas queria dizer, né, são esses 2 grandes pilares, as TICs e os sistemas embarcados. E, nos últimos anos, a gente incorporou também, aqui no Instituto, um hub de inteligência artificial. Então, foi todo um movimento, né, de poder trazer para dentro do Senai, e ele é um hub que é único, né, então, por isso que eu falo que a gente atende empresas do Brasil todo. Hoje, dentro de toda a rede do Senai, ela é a única estrutura que oferece esse tipo de ativo, né, que é com foco em inteligência computacional, inteligência artificial. Então, nós temos... vou repetir, porque eu acho que isso é o mais importante, a gente tem se esmerado por, dentro da nossa matriz de competências, poder atender da melhor maneira possível nas tecnologias da informação e comunicação, sistemas embarcados, eletrônica, e dentro das TICs com a inteligência artificial. Então, isso é algo que fez parte, né, da nossa luta aí nos últimos anos. Alguns programas que a gente tem no Hub, né, a gente falou agora da Pride, né, que foi uma construtora que aderiu ao programa de residência. Então, ele é um programa muito similar ao programa BIM, que é um programa de capacitação de pessoas conectado com desafios da prática. Então, a gente tem âncoras e bolsistas, que são os alunos da residência. Então, é um programa muito interessante, que estimula, fomenta. A gente já está na 4ª turma. São mais de 50 empresas atendidas. Ontem eu estava contabilizando mais de 150 projetos, mais de 150 provas de conceito nos últimos 3 anos, realizadas pela equipe do Hub, né, que faz parte aí do nosso contexto do Instituto. Nós temos um programa de inovação aberta, que é o Corporate Innovation, né, com esse foco também de conexão entre âncoras e startups, e que tem tudo a ver com esse movimento, né? Acho que o Gerson, o Murilo falaram muito bem aqui com o Everson sobre essa questão da conexão das startups com as empresas, que tem empresas já dentro desse modelo tradicional de gestão, né? Então, acho que valia a pena fazer esse destaque, né, mostrar um pouco desse trabalho que a gente tem feito nesses últimos anos com o Hub. E, dentro do trabalho do Hub, também esse trabalho de inteligência digital, com experiência do usuário, ciência de dados. Então, todo modelo, né, de inteligência computacional, inteligência artificial, ele não está desconectado dessa inteligência digital. E a gente sempre gosta de reforçar que, no Instituto, o objetivo não é gerar uma digitalização, mas é gerar inteligência, né? Gerar inteligência no processo e tornar as empresas e as indústrias mais inteligentes por meio dessa digitalização. E aí eu queria falar 1 ou 2 minutinhos, né? Acho que fica mais tangível quando a gente pode dizer que tipo de projetos são trabalhados na prática, né? Como que a gente usa e faz com que essas competências estabelecidas pelo Senai possam servir às indústrias e transformar essas competências em inovação na prática, né? Então, um case que eu entendi assim, que tinha super aderência aqui com o evento,
é o case que foi trabalhado com a Eternit, né, que foi a utilização de fibras celulósicas para desenvolvimento de um novo modelo, de um novo tipo de telhas. Então, a gente trabalha economia circular, a gente pode trabalhar rejeitos, resíduos, né, de uma indústria, para transformar em produtos para uma outra indústria, né? Então, isso é muito bacana. A inovação, ela proporciona isso, né? Ela não vai levar só para a Eternit uma vantagem ou um produto novo, mas ela leva também para quem fornece o resíduo, né? Esse resíduo que é de fibra celulósica, e pode ser uma indústria de alimentos, uma indústria do agronegócio. Então, ela gera benefícios de duas formas, né? Aproveitando aquele rejeito e criando um produto novo. A gente tem aí o caso da BBA também, que é desenvolvimento de papel. Esses são cases do Instituto de Celulose e Papel. Então, você desenvolver papel com fibra obtida de esterco bovino. Olha que é sensacional, né? A gente pensa assim, puxa vida, né? O que eu vou fazer com esse esterco, né? Então, você consegue desenvolver papel usando esse tipo de fibra. E o esterco bovino, ele é riquíssimo em fibra, né? Porque o boi ele se alimenta o tempo todo de muita fibra, né? Então, é muito interessante também, a gente consegue tangibilizar como que a inovação ela pode acontecer, né, em várias dimensões. Nós temos um outro modelo aqui, que é um modelo que esse é do Instituto aqui de Londrina, né? A gente trabalha com a Copel, comercializadora de energia. Ele já é um modelo um pouco diferente, né? A gente tem trabalhado um modelo de digitalização de ponta a ponta. Nós já estamos no 2º ano de trabalho com a Copel, comercializadora de energia, então, trabalhando de forma ampla, de ponta a ponta, os seus processos e gerando para cada processo e para cada demanda uma estratégia de digitalização diferente, conectada e de forma integrada. Então, isso é muito legal, porque a gente trabalha a digitalização de maneira específica e à medida e da forma que é requerida para aquele processo, sem esquecer do todo, né? Então, eu entendi que fosse um case muito interessante da gente apresentar aqui, porque é uma empresa grande, dentro de um grupo grande. Na verdade, assim, né? Ela está dentro de um grupo grande, mas é uma empresa nascente dentro de um grupo grande. Então, para a gente poder entender que há possibilidade de você trabalhar a digitalização e tornar o teu processo mais inteligente, mesmo quando você está inserido num contexto maior. Então, esse é um case que a gente trabalha, tem muito orgulho dele, uma equipe grande, trabalhando de forma dedicada a esse projeto. Esse é um projeto em parceria com a Klabin. Nós desenvolvemos um modelo de sensoriamento junto com uma startup, que é a Aware, né? Então, é um projeto bem interessante, de inovação aberta, em que a gente desenvolveu e está entregando agora para a Klabin um modelo de monitoramento de condições climáticas da floresta para potencializar o sucesso, né, do plantio e do reflorestamento que a Klabin atua. Então, bem bacana, a gente trabalha muito com a parte de embarcados, com essa startup. Esse é um projeto que eu achei que tinha muito a ver, e muito com a cara também, que, apesar de não ser para a construção civil, foi para uma empresa de logística, a Rumo, né? É um modelo de inteligência artificial para identificar falhas e desvios na segurança do trabalho, que poderia facilmente ser aplicado num canteiro de obras, então, bem interessante também. Gestão de dados para equipamentos industriais, então você poder colocar IoT num equipamento industrial, medir o desempenho desse equipamento, entender onde você pode melhorar. Então, tem software, tem hardware também, é uma empresa lá de Curitiba, então também poderíamos aplicar em obra. E a manufatura digital, que é o último case aqui que eu queria falar para vocês, que é o acompanhamento em tempo real de parâmetros de produção, ou em fábrica, ou em canteiro. Então, assim, a ideia foi mostrar um pouquinho de como que a inovação pode acontecer e como que esses ativos do Senai podem ajudar e facilitar nesse movimento. Obrigada. Obrigado, Silvana. Nossa, quanta coisa, né? Não sei se vocês conheciam todas essas aplicações, né? Esses dias, né, eu estava numa palestra e depois da palestra, rapidamente, um empresário me perguntou, e eu falo sempre com muito entusiasmo do nosso ecossistema, né? Ele falou: Everson, mas que cidade é essa que você está falando? Não, aqui de Londrina, né? Não, mas eu não vivo isso. Eu falei: então acho que você tem algum problema, né? Porque não é possível. Tudo o que acontece em Londrina, você não está conectado, já que a palavra conexão foi usada várias vezes. Então, eu espero que você que está nos assistindo, você esteja representado nesse grande número de empresas que a Silvana falou. Quantas empresas estão aproveitando?
empresas aqui de Londrina, empresas do Paraná, empresas do Brasil. Você tem que se conectar. É uma obrigação, né? Uma obrigação nesse tempo atual. Então, né, aproveite, se conecte, e o Senai tem essa vantagem de trabalhar em rede, né? Você que está aí de Londrina, de Araponga, de Cornélio, de Ponta Grossa, de Maringá, né? O Senai atua em rede, então você vai ser atendido por qualquer unidade do país. E nós vamos lá de cara aqui para passar por um outro case, uma outra oportunidade, um outro ativo que está sendo aplicado no Brasil todo, né? E aqui no Paraná também. Então, vou passar para minha amiga, minha colega também de trabalho, a Danúbia Milani, que é gestora desse programa chamado Brasil Mais, né, aqui no estado do Paraná, e também é gestora do setor de TI aqui em Londrina. Danúbia. Obrigada, Everson. Boa tarde a todos. Também é uma satisfação estar aqui com vocês hoje nesse setor que tem cada vez mais, né, mostrando aí o seu empoderamento, né, aqui na nossa cidade. Construção civil é um setor que vem, né, cada vez mais se posicionando e mostrando, né, a inovação. A Silvana apresentou aí muitos ativos. A gente tem uma conexão muito bacana, né, com o Senai. Então, o Sebrae tem essa parceria de mostrar, né, as empresas têm aquela necessidade para inovar, utilizando todos esses ativos, e dentro do Sebrae nós temos alguns recursos para poder subsidiar, para as empresas poderem estar cada vez mais inovadoras. Então, muito obrigada pelo convite em estar aqui, podendo apresentar o programa Brasil Mais para todos vocês. Bom, o programa Brasil Mais, ele é um programa de iniciativa junto ao Ministério da Economia, pensando em como melhorar a produtividade da micro e da pequena empresa. Então, a micro e a pequena empresa, a gente pôde perceber, né, dentro do Brasil, que as empresas pararam muito no tempo quando a gente fala em produtividade, comparando isso com uma empresa norte-americana, Europa. Então, nos últimos 10 anos, nós ficamos muito atrás pensando em produtividade, né? Então, o nível de produtividade de um brasileiro, ele não chega a 1/3 do nível de produtividade de um norte-americano. Então, pensando nisso, o Ministério da Economia e o Sebrae viram uma grande oportunidade de trazer isso para os empresários, né? Como que eles atuariam e como eles poderiam melhorar a sua produtividade. E aí aqui mostra, né, esses gráficos que o Brasil, a produtividade da microempresa é apenas 10% em relação da grande empresa. Então, é um número ainda muito abaixo. E comparando com a Europa, a produtividade é acima de 40%. Então, esse programa ele vem para fazer a diferença dentro das empresas. Então, quais são as dores, né, das MPS? Então, a gente conseguiu observar, trabalhando o programa, que muitas empresas elas tinham muitas dores no sentido de como prospectar clientes, como aumentar, né, a minha carteira de clientes, como melhorar o meu marketing digital, vendas, redução de custos e também a parte de pessoas. E o objetivo do programa é esse, é trabalhar a produtividade das empresas brasileiras com a promoção de melhorias rápidas, trazendo alto impacto para essas empresas, né? Então, é um trabalho aí, quem faz, né, é a BDI, Senai, Sebrae, e aí também o Ministério da Economia. Vou passar um vídeo aí falando um pouquinho sobre o que é esse programa. Bom, desculpa, gente, não saiu o som, mas depois eu compartilho essa apresentação com vocês, todos terão acesso.
O vídeo ele mostra rapidamente, né, o que é o programa, qual que é a sua atuação. Mas quem atende as empresas para esse programa é um agente local de inovação. A Fernanda, que está aqui comigo, ela foi uma ala exclusiva para atender o setor da construção civil. Então, na sequência da minha fala, ela vai apresentar os resultados do setor. O trabalho que esse agente local de inovação faz é um trabalho de 4 meses dentro da empresa, levando a inovação. Então, nós temos uma metodologia de 4 meses para atuar, né, qual é o seu problema, como a gente vai atuar, pensando no plano de ação, fazendo uma prototipagem, validando a sua ideia, para que a gente possa chegar numa solução. E, após isso, a gente faz uma avaliação para ver se todo esse trabalho, esse sprint de inovação, você conseguiu incorporar dentro da sua empresa e ter o resultado de aumento de produtividade, redução de custos, aumento de faturamento também. Então, ele é dividido em 6 encontros individuais e também encontros coletivos. O encontro coletivo é também uma oportunidade de você, empresário, estar interagindo com outros empresários, sendo ele do seu setor ou também multissetorial. Dentro desses encontros também gera uma interação muito bacana entre os empresários, onde vocês podem trocar, né, muitas ideias, um pode ser fornecedor do outro e até mesmo clientes. Então, os encontros coletivos têm tido também um resultado muito positivo. Essa é a nossa jornada, né? A gente identifica o problema, trata a solução, faz a implantação e depois avaliamos se foi levantado todos os problemas através desse plano de ação, se você teve uma evolução. Então, aqui são os benefícios, né, para a sua empresa, redução de custo, aumento de faturamento, são vários pontos que a gente consegue trabalhar. Então, os resultados, a nível Brasil, já foram atendidas mais de 25 mil empresas e mais de 21 mil empresas estão em atendimento. Os setores, né, que a gente foca é comércio, serviços e indústria e sempre a micro e a pequena empresa. Então, em média, uma empresa que participou do programa, ela teve um aumento considerável de 52% da sua produtividade. Então, a partir do dia 1º de novembro, nós iniciamos o 3º ciclo. Nós, aqui no Paraná, temos 850 vagas, e em Londrina, especificamente, 250 vagas. Então, se você tem interesse em melhorar a produtividade da sua empresa, lembrando que vale enfatizar, esse programa ele é 100% gratuito, ele é subsidiado pelo Sebrae, então não gera custo algum para a sua empresa. Então, aproveitem, se vocês não participaram ainda do ciclo 1 e ciclo 2, que é uma baita oportunidade para você implantar a inovação dentro da sua empresa. Muito obrigada. Obrigado, Danúbia, obrigado pela apresentação, né? É o mesmo caso do Senai, né? Veja quantas empresas, quantas oportunidades. E a gente estava falando de ecossistema de inovação, estamos falando agora de ativos. No seu ecossistema, com certeza, você tem muitos ativos que você não aproveita. Quando você se conecta, né, se conecta aos parceiros, às empresas, às entidades, você tem acesso a um monte de ativos, né? Muitos deles sem custo nenhum, como é o caso, foi apresentado agora do Brasil Mais, do agente local de inovação. E no caso do Senai também com custos sempre subsidiados, né? E tem as universidades, tem os laboratórios, tem os institutos de pesquisa, tem a própria, né, a parceria entre os empresários, como você falou, você encontrar outro empresário e saber como ele está fazendo, isso não tem dinheiro que pague, né? Você ouvir, eu fiz isso, deu certo. E como que você fica sabendo disso? Só se conectando, só estando participando. Nós vamos agora passar rapidamente para a Fernanda Capelli. Fernanda Capelli é uma das agentes locais de inovação, que faz parte desse programa, falando assim, o que é isso, né? São profissionais de engenharia, de administração, de vários cursos, né? Formados já com capacitação, com competência, preparados numa metodologia rápida, né?
como é que chama isso agora, Danuda? Essas metodologias ágeis, não é isso, né? Metodologias ágeis. Vocês que são mais de inovação, assim. É isso aí. Metodologias ágeis. Metodologias ágeis. E aí, trabalhando o programa, o Sprint de Inovação, que é pensar rápido e executar mais rápido ainda. Exatamente. Então, não é mais que nem antigamente. Ficava planejando, aí vai, aí realia. Agora, pensa ágil, né? Quanto mais rápido agir, errar, consertar, melhor, né? Então, nós vamos passar para a Fernanda Capelli para contar, né, a sua experiência, contar os cases aí de sucesso. Fernanda, é com você. Muito obrigada, Everson. Obrigada pela presença de todos aqui conosco, né, fisicamente, e obrigada pela presença de quem nos acompanha via YouTube. O meu objetivo aqui, o que a gente preparou, né, esse painel da construção civil, é para apresentar para vocês em vias objetivas, né, o que a gente tem trabalhado dentro do setor da construção civil. Assim como a Silvana, eu sou engenheira civil de formação aqui pela Universidade Estadual de Londrina, e aí eu estou representando os meus colegas ALIS, nós somos 10 agentes aqui no norte do Paraná, né, atuando nessas 45 empresas atendidas nos 2 primeiros ciclos. Então, pessoal, o que a gente preparou aqui para apresentar para vocês esse painel é para que vocês entendam de que forma que a gente aumenta a produtividade das empresas trabalhando a inovação. Então, quando a gente pensa na construção civil, né, como que a gente atua com inovação dentro dessas empresas, pensando que a gente vai trabalhar com micro e pequenas empresas. Aqui a gente está trazendo, então, um panorama para exemplificar para você, empresário, que ainda não foi atendido, que ainda não aproveitou essa oportunidade, de que forma que a gente atende. Então, antes de apresentar os números, é importante lembrar que nós temos, dentro da nossa metodologia, ferramentas para a gente identificar o que a gente tem de maior potencial para ser trabalhado nas empresas, e essa definição do que vai ser atendido, esses temas que a gente está apresentando, é personalizado para a sua empresa. Então, aqui a gente vê que são 20 empresas atendidas trabalhando em gestão de processos. E para nós que somos de uma área muito técnica, né, faz sentido, porque a gente precisa ter etapas processuais muito bem estabelecidas, né, evoluídas para que as entregas aconteçam com a qualidade desejada. Então, exemplos práticos aqui, a gente trabalhou dentro das 45 empresas, né, as 20, implementação de ERP, um dos cases que eu trouxe, que eu selecionei, foi um desses casos, mapeamento e melhorias de processos, né, então, implementação de outras ferramentas para gestão, o Power BI ou BI, né, para a gente fazer gestão por indicadores, que já são empresas que têm processos bem estabelecidos e querem evoluir para uma gestão com indicadores, muito importante. Casos específicos em que a gente trabalhou gestão de sobras, dívidas ativas, então são incorporadoras que precisavam trabalhar essas frentes. Além disso, né, as outras 2 frentes com bastante destaque é marketing e vendas e gestão financeira, então ambas com 7 empresas cada. Então, quando a gente fala em marketing e vendas, também é uma demanda muito latente para o perfil de empresa que a gente tem trabalhado. Canais de vendas, então, identificar oportunidade de novos canais, se a gente está trabalhando só com atendimento presencial, físico, então, de repente, a gente consegue trabalhar de outras formas, outros pontos de contato com o nosso cliente. Novas parcerias, então, a gente sabe que na construção civil a gente tem muitos parceiros, né? Então, de repente, eu trabalho com execução de obras, eu tenho os projetistas, ou eu sou projetista, trabalho com desenvolvimento de projetos, eu tenho as diversas disciplinas, fornecedores, então, essa é uma frente de bastante possibilidades. E o marketing digital, que é um momento da gente olhar para isso, o Sebrae, além do próprio Programa Brasil Mais, a gente tem alguns subsídios, algumas outras possibilidades que a gente dá acesso para as empresas. E a gestão financeira também trouxe muito destaque no nosso programa por conta do nosso perfil muito técnico de formação, e muitas vezes a gente não tem essa capacidade, né, ou essa formação mais específica para a parte de gestão. Então, o estabelecimento de um fluxo de caixa bem gerido, ou precificação, a gente sabe que mensurar custos para quem presta serviço é uma dificuldade, é um desafio, né, para a gente mensurar. Nosso produto não é um produto de ciclo de vida curto, então é difícil a gente mensurar horas trabalhadas num projeto ou no empreendimento, então é um desafio que a gente vem trabalhando aí com 7 empresas. Gestão de pessoas também, então a questão de a gente ter uma alta performance, clima organizacional, programa de bonificação e treinamento e capacitações, é uma frente que tem se destacado.
Planejamento estratégico, então você que iniciou uma empresa, de repente, num momento mais emergencial, que ainda não conseguiu definir um planejamento ou que precisa revisitar e repaginar o planejamento, é uma oportunidade de a gente trabalhar. E, por fim, que conversa aqui com o nosso tema, né, desse evento que é tão importante, que é a sustentabilidade. Então, duas empresas que já tinham uma condição de estrutura de gestão de processos, né, uma gestão financeira, de marketing, elas optaram por trabalhar a sustentabilidade, que é uma frente que a gente também tem trabalhado e fortalecido, né, para que a gente consiga desenvolver. Gente, mas melhor do que a gente falar sobre os números é trazer alguns exemplos práticos. Então, eu escolhi 2 cases para vocês. Tá? Esse primeiro, ele é um case da Engie Brasil, é um escritório que desenvolve projetos de instalações elétricas e telecomunicações. Eles já são um escritório bastante, como se diz, tradicional na nossa empresa, bastante na nossa cidade, né, bastante desenvolvido. Tem 12 anos de atuação, com ampla experiência, e eles já tinham uma maturidade para a gente pensar em melhorias de processos e a gestão por indicadores através de ferramentas, né, como o Power BI. Então, eles construíram. O que a gente trabalhou na empresa? A gente trabalhou o processo de gerenciamento financeiro, então, a gente mapeou como seria o novo processo e quais são os pontos de coleta de dados, quais os dados necessários para o gerenciamento de projetos também, então como que a gente, aquela questão da precificação, da quantidade de produção, né, produtividade, então a gente trabalhou isso, gerando os dados, analisando esses dados, para a gente conseguir, então, trabalhar de forma sistemática, né, através de indicadores, construindo o Power BI. Então, aqui eu vou convidar para a gente rodar o vídeo do Arthur, que é o engenheiro responsável que conduziu ali, que tocou, né, essa frente, esse projeto, para ele contar um pouquinho da experiência dele para nós. Por favor. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Arthur Versosa, sou diretor técnico da Engie Brasil Engenharia Elétrica. Nós atuamos no mercado da construção civil, mais precisamente na elaboração de projetos elétricos e de telecomunicações. O Sebrae entrou em contato com a gente para a gente fazer parte desse programa, e como a gente já sentia essa necessidade de melhorar a gestão do nosso escritório, porque a gente entende muito da parte técnica, mas a parte de gestão ficava um pouco aquém do que era necessário. A gente aceitou e entrou no programa sem muitas expectativas, que foram muito superadas. Eu recomendo muito o programa Brasil Mais, para os empresários que tiverem mesmo essa necessidade de aprimorar os conhecimentos que acabam fugindo da alçada ali do dia a dia, né, da parte operacional. É isso aí. Um abraço. Bom, então, uma satisfação grande ver um depoimento, né, de um empresário que está satisfeito, que já tinha um nível de maturidade bem legal. Então, a gente teve esse resultado. Eles, além de aprender a metodologia, como a gente até comentou, né, essa questão de você errar rápido, de você validar, prototipar. Então, foi um case bem legal e eles aprenderam a ferramenta, enfim, ficou um aprendizado bem interessante. E eu queria chamar o segundo case que a gente tem, já para a área de execução, que é a Vimarra Construtora. Tá? Então, é uma construtora aqui de Londrina, também bastante tradicional, né, bem reconhecida. Ela tem 18 anos de atuação. Ela trabalha com execução de projetos residenciais comerciais e, atualmente, ela tem desenvolvido edifícios de múltiplos pavimentos, principalmente residenciais. O que a gente fez lá no caso deles? Né? Eles tinham uma maturidade muito legal na questão processual, mas faltava a digitalização interna, igual a Silvana comentou também, de pensar digital, de ter uma integração entre os setores. Então, foi o que a gente trabalhou. A gente fez uma pesquisa, né, contratação de um ERP ou um sistema que atendesse a eles. Então, foi feita uma pesquisa e análise para antes da contratação, identificado quais eram as demandas, né, os pré-requisitos esperados desse sistema. Foram definidos, então, os novos processos a partir da contratação, um plano de implantação de como faria essa migração para o sistema, porque para uma empresa que está ativa, rodando, tem uma grande complexidade, como que você não prejudica as suas entregas atuais, né, para você implementar um sistema que é bastante complexo, e eles estão na etapa aí de implementação e treinamento e capacitação da equipe. Então, tudo isso trabalhado em 4 meses, é um desafio muito grande, e eles conseguiram aí um êxito bem legal nesse caso também,
com essa implementação. Então, eu vou chamar agora a Vivian, que é a engenheira que tocou à frente desse programa, do programa conosco. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Vivian, eu sou engenheira civil da Bimarra Construtora e nós participamos da primeira fase do programa Brasil Mais junto com a Fernanda, do Sebrae. Eu queria deixar o nosso depoimento aqui de que foi muito bacana. Nós implementamos um novo sistema aqui na construtora para facilitar o nosso sistema de compras e também para melhorar a nossa integração entre os diversos setores aqui da empresa. Nós estamos ainda em fase de implementação, mas nós já conseguimos ver vários resultados positivos aqui. Então, eu queria agradecer a todos que participaram junto com a gente e é isso aí. Muito obrigada. Bom, então é isso. Esses foram os cases que a gente selecionou, né, para abranger tanto a parte de projetos quanto a execução e encorajar quem ainda não abraçou essa oportunidade, né, entre em contato conosco e a gente vai ter o maior prazer de atender tanto o setor da construção civil quanto os demais setores. Obrigada. Muito bom, Fernanda, muito bom mesmo. Parabéns pelo trabalho, né? Pelos cases. Desculpa aí, pessoal. Pelos cases também apresentados. Como você disse, não é só o setor da construção civil, outros setores também podem pedir, né? Você atende a construção civil, mas a Danúbia faz a gestão de vários setores, né, Danúbia? E o que a gente percebeu ali no dado nacional foi isso mesmo, 52% de redução da produtividade. Média 52%. Então, tem empresas que tiveram um aumento de produtividade ali bem maior. Sim. E a gente está vendo mesmo o resultado positivo a hora que a empresa implanta este programa. Então, é um programa de 4 meses, né, trabalhando ali o sprint de inovação, e as empresas têm percebido uma diferença significativa no seu negócio. Então, principalmente alguns setores que sofreram muito com a pandemia, setor de turismo, né, o comércio. Então, a gente está atendendo aí todos os setores, todas as verticais, e eles têm tido um resultado assim considerável no seu negócio. Como a Fernanda mostrou aí, os resultados, né, da construção civil foram muito consideráveis também. Então, ele tem feito a diferença. Então, se você ainda não participa do programa, a oportunidade está aí. Ok. A Fernanda falou um pouco aí da questão de digitalização, da transformação digital. Então, vou fazer uma pergunta para a Silvana aqui, né, Silvana? Vocês com EST... Pessoal, que vergonha, né? Uma música que entrou sem... Mas desculpe, então. Silvana, com relação à transformação digital, né? Como é que é o processo de transformação digital? Como o Senai pode apoiar a empresa? E, mais do que isso, a construção civil tem espaço para transformação digital? As empresas da construção civil devem se aproveitar dessa situação? Oi? Deu certo. Então, Everson, acho que bem boa a tua pergunta, porque a gente sempre fica na dúvida, né? De como, porque eu acho que assim, em algum momento e para alguns processos a gente sabe que é relevante que a digitalização aconteça, né? Mas o mais importante é poder, eu acho que priorizar, identificar aqueles processos em que a digitalização ela vai fazer a diferença, porque em outros você consegue, então, você às vezes fica naquela ansiedade de falar, puxa, eu preciso digitalizar de ponta a ponta meus processos, e isso não necessariamente é verdade em todas as empresas, em todas as organizações, em todos os contextos, né?
Então, identificar aqueles contextos, por isso que você trabalhar com um instituto de pesquisa, você trabalhar com um profissional que entenda. Então, como é que eu começo e como eu priorizo, né, essa digitalização e o principal, quando eu digitalizo, eu preciso pensar muito no sistema, na integração, em como isso se conecta, porque esse fluxo de informações ele é muito importante. E, sem dúvida, a construção civil tem muito espaço. Porque aí você consegue, você imagina se você consegue fazer coletas automáticas em obra, levar essas informações de forma automática para um modelo de gestão dentro da organização, ou repassar isso para um projetista, trabalhar isso com o BIM. Hoje o BIM, você consegue, por meio dos processos BIM, por exemplo, fazer gestão de ativos. E o BIM nada mais é do que um super modelo de digitalização de muitos processos dentro de obra. Né? Você usa a modelagem 3D e essa modelagem 3D ela pode te dar N saídas. Né? Muitas vezes a gente, no início, pensava que o BIM era muito mais voltado simplesmente para os projetos e para a integração entre as áreas de conhecimento de projeto. Isso não é verdade. Você consegue... toda a parte financeira, você consegue otimizar a gestão de ativos em obra, manutenção. E aí, por exemplo, na construção civil, eu cito o exemplo do BIM, porque, no meu entendimento, é uma das metodologias que nos últimos anos revolucionou a digitalização. E pode ser um veículo sensacional para promover, né, é o gatilho para a promoção da digitalização entre obra e processos de gestão nas construtoras. Ok, obrigado. Fernanda, no atendimento que vocês fazem para as empresas, né, qual é o maior desafio? Assim, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram, né, que são 4 meses, metodologias ágeis, qual é o principal desafio? Olha, essa é uma pergunta difícil, né, da gente responder, porque eu acho que assim, o maior desafio que nós temos é conseguir gerir o que está acontecendo na empresa, né? O empresário conseguir priorizar o tempo para atuação no programa. Então, essa questão, muitas vezes, a gente tem micro e pequenas empresas em que o empresário ele fica sobrecarregado com o cotidiano e acaba que, nesses 4 meses, é um desafio para ele realizar as entregas. Então, o que a gente tem sempre incentivado os empresários é envolver a equipe, descentralizar, né? A gente pensar muito bem nessa priorização do problema, para que seja algo latente dentro da empresa, para que a gente consiga, de fato, obter os resultados, porque a gente tem frentes ali de entregas muito consistentes dos empresários, né? A prototipação e a implementação são frentes em que eles têm que colocar, de fato, a mão na massa, né? Arregaçar as mangas, e que envolve um esforço da equipe. Então, eu acho que basicamente isso, né? A gente se organizar, priorizar esse tempo e acreditar no processo, porque muitas vezes a gente vê os 2 cases que nós trouxemos aqui são cases de problemas complexos, né? Como a Silvana trouxe. Quando a gente pensa em digitalização para uma construtora de edifício de múltiplos pavimentos, é muito complexo, eu tenho muitos setores. Então, exatamente isso que a gente fez, a gente atrasou, né, prorrogou essa implementação para que a gente estruturasse de que forma seria feito. Então, a gente gastou um tempo, a gente investiu um tempo no planejamento para não sair simplesmente implementando e mudando o banco de dados, mudando a forma como seria feito. Então, essa estruturação, e aí é onde a gente entra para facilitar, né, para fazer essa condução, orientação. Então, acho que é basicamente isso, a gente conseguir priorizar, envolver a equipe para que a gente tenha ali as entregas. Núbia, bom, nós temos algumas vagas, né, já está indo para o 3º ciclo. Existe resistência das empresas? Porque, veja, um programa de graça, né, não se cobra nada, os resultados são fantásticos. E se existe a resistência, na tua opinião, por que ainda, né? Obrigada, Everson. Até como a Fernanda colocou, né, o engajamento do empresário é fundamental para que a gente possa obter o resultado. Então, se o empresário ele não enxergar um valor dentro do programa, ver que o programa pode fazer a diferença, porque ele vai ter que ter uma dedicação. São 6 encontros individuais. Então, são algumas horas que ele precisa de dedicação. E o agente local de inovação, ele não é um consultor. Então, ele é um agente, então ele vai lá estender o conhecimento para aquela empresa. Então, o empresário ele precisa, sim, se comprometer, ver que o programa vai mudar o negócio dele, mas ele vai ter que pôr a mão na massa. Então, ele precisa desse tempo de dedicação. E a gente encontra, sim,
muita resistência. Isso eu até estava conversando semana passada com uma empresa, e ele falou, mas como assim, né? O empresário, não falta vaga, tipo assim, teria que estar faltando vaga, né? Porque é gratuito, traz oportunidade, ele vê melhora significativa no seu negócio e ainda ele tem resistência em querer o programa, e é o que a gente enfatiza, né? Por ser um programa gratuito, muitas vezes o empresário não enxerga naquele momento um valor, ele não enxerga que isso vai trazer a diferença para o negócio dele, e ele acaba deixando o programa por um segundo plano. E aí passou os 4 meses, porque é muito rápido, 4 meses, então são 6 encontros, então passa muito rápido, e ele precisa, de fato, ter essa dedicação. Então, a gente vê que, no momento da prospecção, é o momento que a gente dá o tiro certeiro, que eu falo. Então, onde você sente e mostra a oportunidade, mostra as dores, então apresentar esses resultados que a Fernanda trouxe, mostrar como o setor tem feito a diferença, o que pode agregar para ele, é o momento onde você convence ele que aquilo vai ser bom. Mas ainda a correria do dia a dia, muitas vezes a gente foca na micro e na pequena empresa, então às vezes ele tem poucas pessoas para se dedicar em poder implantar as demandas a qual a gente levanta. Então, tudo isso são alguns agravantes que acabam dificultando o engajamento da empresa. Mas depois dos 4 meses, aquele que fala, eu vou apostar, ele não se arrepende. Ele acaba indicando o programa para muitos colegas empresários, porque, de fato, ele provou e viu que o negócio funcionou para ele. Muito bem, né? Hoje em dia, nessa época, né, de pós-pandemia, também nessa questão de inovação, né, a gente ouve falar muito assim, se está muito tranquilo para você, sinal que você está indo bem devagar, né? A pandemia é um momento muito triste da história, né? Muitas pessoas passando por dificuldades, perda de pessoas, de familiares, de amigos, mas também, né, na lógica de desenvolvimento, eu sempre gosto de falar de desenvolvimento, aquilo, né, a junção do prefixo des com a palavra envolvimento, né, tudo que faz você desenvolver, né, montar, desmontar, fazer, desfazer, envolver, desenvolver. Então, quando você fala que vai se desenvolver profissionalmente, significa que você vai desfazer algum envolvimento que você tem, deixar alguma coisa de lado, buscar novos conhecimentos, novas viagens. Na empresa também, né, a empresa, às vezes ela está ali, envolvida com o produto, envolvida com o processo, envolvida com o mercado, envolvida com o cliente, e esquece que para desenvolver ela tem que, né, sair dessa zona de conforto, né? E o programa é isso. Hoje eu estava conversando com alguns agentes, até a convite teu, né, de manhã, eu estava falando isso, olha, o que você vai provocar lá é realmente você é um agente de desenvolvimento. Se você chegar lá na empresa e ele estiver muito acomodado, significa que você não está fazendo bem o seu trabalho. Eu gosto de usar termos simples, vai chegar lá e chacoalhar o bambuzal, no sentido que tem que mexer na empresa, tem que apontar o que ele está fazendo errado. Ah, mas ele não vai gostar de mim. Não tem, aí que você está fazendo um bom trabalho, né? Porque você não está lá para que ele goste, você tem que apontar o que ele está fazendo diferente, onde ele poderia estar ganhando dinheiro, onde ele poderia estar inovando, porque daí 4 meses, como passa muito rápido, você vai deixar um bom legado, né? Ele vai lembrar de você para o resto da vida pelo trabalho que você fez. Silvana, e as empresas que querem ter acesso ao Senai, a toda essa rede, né, rede nacional aí de ciência e tecnologia, de serviços tecnológicos, de inovação, como é que eles fazem? Como é que eles podem procurar o Senai? Isso é caro, é barato? Tem recursos subsidiados? Como é que funciona? Então, Everson, na verdade, aqui na região, indo ao Hub, ou ao Instituto, ou entrando em contato por telefone com a gente, por e-mail, tem 0800. Então, o Senai hoje tem muitos canais assim para trazer a pessoa interessada, o empresário, o aluno, né? Porque o Senai também tem uma área de educação enorme. Então, hoje a gente tem assim vários canais, e tem uma coisa muito interessante que aconteceu, um movimento muito interessante, né? Você comentou da pandemia, e a pandemia acabou gerando nos mecanismos e nos organismos, né, que trabalham muito fomento, acho que foi um gatilho muito interessante, né, de disponibilizar. A gente teve nesses últimos 2 anos, eu posso dizer, aí são quase 20 anos trabalhando no Senai,
acho que foram os 2 anos com mais recursos para inovação, FINEP, Fundação Araucária, ANEEL, ANP. Então, assim, por mais que a gente fale assim, poxa, mas mesmo com a pandemia, a gente teve muitos projetos e muitas iniciativas o ano passado para enfrentamento à Covid. Então, lá no Senai, por exemplo, no Instituto, eu acabei não trazendo aqui por não ter tanta conexão com a construção civil, mas nós tivemos, no ano passado, mais de 10 projetos para o setor da saúde, para empresas que trabalharam projetos e programas e soluções super interessantes para a indústria, para o hospital, para cidades, né, de enfrentamento ao Covid. Então, hoje a gente trabalha de uma forma muito próxima a esses organismos de fomento. Só agora, nesse último semestre, nesses últimos 6 meses, a gente, se eu não me engano, a gente vai aprovar, eu acho que mais de 40, 50 projetos agora, aqui no Senai Paraná, na rede paranaense, usando recursos de fomento. Foi a chamada paranaense, que é uma chamada com recursos da FIEP, o Agrotec, que é uma chamada em parceria com a Fundação Araucária, e o Startup Tech, que é um edital do Senai Nacional. Então, sempre tem. Eu acho que uma coisa que você disse no começo, e que eu gosto muito acho que é muito importante, né, essa conexão, é você ter o seu radar sempre conectado com esses movimentos do ecossistema, com o movimento das governanças. Sempre tem muita oportunidade de fomento, pessoal, muita oportunidade de fazer inovação. A Danúbia e a Fernanda estão falando para a gente aqui de uma oportunidade que não é um fomento maravilhoso. Você não aporta contrapartida nenhuma e recebe um trabalho, recebe conhecimento, recebe um trabalho. E a gente trabalha muito com editais dessa natureza, em que você desenvolve um produto inovador, um processo inovador. Muitas vezes é um trabalho de um ano inteiro em que você aporta 10% de contrapartida. A gente teve muita coisa da FINEP o ano passado. Esse ano eu já estou com dois parceiros estratégicos nossos que conseguiram de novo recursos da FINEP, que já me ligaram, falaram assim, Silvana, tem mais dinheiro da FINEP, a gente está super contente, a gente vai evoluir a nossa aplicação. Esse são 2, na verdade, da área da saúde. Um da área de alimentos, que ele está desenvolvendo uma solução em IoT para a área de alimentos, muito legal para o agro. Então, pessoal, se há algo que existe hoje que você pode acessar ficando conectado, são esses mecanismos de fomento. Hoje, acho que é o período assim, que a gente mais consegue pensar em fazer inovação sem necessariamente ter que usar recursos do orçamento da empresa. Você consegue muita coisa. Se conectar com startups, e mesmo que você não consiga dinheiro efetivamente, a conexão ela já dependendo do caso, e se você consegue se conectar com alguém que já começou uma iniciativa que você gostaria, só o tempo que você ganha não tem dinheiro que pague. Então, conexão nos tempos de hoje é tudo. Obrigado, Silvana. Então, né, a Silvana já comentou, a gente conversa com algumas empresas que tiram dinheiro do seu giro, do seu negócio, para investir em inovação. E não é possível, né? Você tem recurso. É complicado. Não é complicado, não é difícil. Acreditem em nós. A gente se coloca à disposição, né? Posso falar aqui em nome do SEBRAE, do SENAR, mas também do Sinduscom, do CEAL, da ICOM. Se conecte, tem muitas oportunidades, principalmente recursos para inovação. Eu queria agradecer aqui a Danúbia, a Fernanda e a Silvana. O tempo passa muito rápido. Vocês viram que a gente tivemos um probleminha técnico ali, né? Mas, como diz o Faustão, fazer ao vivo, às vezes, imagina, quem sabe faz ao vivo, mas de vez em quando dá uns probleminhas. Então, tivemos um probleminha na cortina, um probleminha com o meu celular, até abandonei aqui para ver as perguntas, que entrou uma música. Mas, para não perder a oportunidade, a música é aquela música Incendeia a Minha Alma, né? Que é uma música muito bonita. Então, que nós tenhamos a nossa alma incendiada mesmo pela inovação, pela vontade de fazer diferente, né? Eu acho que é isso que nos move todo dia. Muito obrigado, Fabiane, com você. Obrigada, Everson, Silvana, Danúbia, Fernanda, excelente, estava acompanhando aqui, né? Realmente são muitas oportunidades, fomentos, vale a pena as empresas estarem antenadas e aproveitarem isso. Muito obrigada, nós temos agora 2 minutinhos de intervalo e, na sequência, o painel Gestão. Já voltamos.